Bom, nessa aula aqui a gente vai aprender a entender um pouco sobre os principais registros do DNS, como que a gente pode estar consultando cada um deles, para que nas próximas aulas a gente consiga entender algumas vulnerabilidades correspondentes a cada um, na verdade a alguns desses registros, né? E como que a gente pode estar utilizando eles a nosso favor. Então aqui eu tenho alguns dos principais registros do DNS. A gente tem o SOA, que é o principal registro, basicamente, que a gente tem ali, que contém informações cruciais sobre o domínio. A gente tem o registro A, que retorna o IPv4 daquele domínio. A gente tem o 4A, né, AAAA, que retorna o IPv6. A gente tem o NS, que como a gente já viu lá na aula de Ruiz, é basicamente o name server. A gente tem o CNAME. O CNAME é algo muito interessante. Ele é como se fosse um alias, né? Ou seja, ele é como se fosse um alias para um outro domínio. A gente vai entender um pouco melhor sobre ele nas próximas aulas. A gente tem o MX, que é o registro de e-mail, né? Que é Mail Exchange. A gente tem o PTR, que é o Point Record. Ele é normalmente usado quando você quer converter um IP para um domínio, né? Então você pode estar utilizando ele. O TXT, ele é um registro que contém informações em texto puro, né? Lá dentro a gente pode estar encontrando diversas informações importantes, como o registro SPF, a gente vai ver também nas próximas aulas, e também ele pode ser utilizado para a gente conseguir algumas informações que a gente pode não ter conseguido nas etapas anteriores, né? Como por exemplo blocos de IPs, a gente pode estar conseguindo aqui. O Hinfo, ele é muito raro, é difícil você achar um sistema que contenha esse registro aqui habilitado. Ele contém informações sobre o host, né, como o hardware, o sistema operacional. Como eu falei, ele é muito raro da gente estar encontrando ele. Então, vamos ver como que a gente pode estar consultando, de fato, cada um desses registros aqui. Eu estou aqui com o meu terminal, deixa eu abrir um pouquinho. Aí. Então, a gente pode utilizar o comando host, né, para estar consultando cada um desses registros. Se eu uso, por exemplo, apenas o host, por exemplo, globo.com, ele tenta me retornar o endereço IPv4 e o endereço IPv6. No caso aqui do Globo, ele só me retornou o endereço IPv4. Se eu tentar um outro site, deixa eu ver o .br. O .br também. E me retornou também sobre o e-mail. Mas eu acho que se eu tentar consultar o Google vai me retornar IPv6 também. Aqui o Google já retorna o IPv6. Só que a gente também pode consultar um registro específico, né? Por exemplo, vamos supor que aqui no Globo eu queira consultar apenas o registro IPv4. Eu passo o parâmetro "-t" aqui no host e o registro que eu quero. Eu posso passar tanto maiúsculo quanto minúsculo, não faz diferença. Que ele retorna o IPv4, posso passar AAA. Ele falou que não tem um registro AAA, ou seja, ele não tem um IPv6. Posso tentar com outro domínio, por exemplo. Aqui ele me retorna apenas o IPv6. Posso tentar consultar o NS, que é os name servers. Então, por exemplo, se eu não tiver conseguido algum name server utilizando o Ruiz, que acredito que você vai sempre conseguir, mas você pode estar consultando também dessa forma, caso você queira também apenas o name server, que funciona para qualquer domínio. Eu posso verificar também o TXT, né, que eu falei. Nossa, aqui no Globo tem muita coisa. Tem até um teste, acho que o Dev estava testando alguma coisa lá. Deixa eu testar num domínio mais pequeno, que tenha menos informações, para ficar mais simples, né? Vou usar o Google, acho que o Google vai estar tranquilo. Então, por exemplo, aqui no Google a gente já consegue ver o SPF, né, que basicamente é a informação que diz quem que pode enviar e-mails utilizando o domínio google.com, né, por exemplo, contato@google.com, quem que pode enviar e-mail. Então aqui fala que só o Google pode enviar e-mails com google.com. Deixa eu ver se eu pego um outro domínio aqui, que
tem alguma informação. Por exemplo, o Terra. O Terra, por exemplo, aqui, no próprio SPF, ele já me retornou alguns blocos de IPs, né? Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo um teste no terra.com e eu não tivesse conseguido esses endereços através de outros mecanismos, eu poderia estar conseguindo todos eles através aqui do SPF, através do registro TXT no DNS. Posso verificar também se o terra.com ele é um CNAME para algum registro, ou seja, se ele é um alias para algum lugar. Não, ele não é um alias. Vocês vão entender melhor como que esse CNAME funciona quando a gente for... vai ter uma aula só sobre ele. E algo que a gente pode fazer também é verificar se um domínio ou subdomínio existe. Por exemplo, terra.com. Quando eu rodo terra.com, ele me retorna bonitinho o IPv4, algumas outras informações. Se eu testar, por exemplo, admin.terra.com, ele já fala, ó, admin not found, e retorna um NX domain. Isso é muito importante a gente conhecer, caso a gente queira identificar subdomínios, né? A gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas é basicamente assim que a gente faz a consulta dos registros DNS de cada um dos domínios, né? Com o utilitário host, fica bem simples fazer isso.